Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu trouxe um bloco para vocês, muito bonito, né? Um bloco que eu tô chamando bloco mosaico, tá? Em patchwork com molde. Essa é a que é a novidade aqui, né? O molde. Eu pensei nessa peça porque tem muita gente que trabalha, faz necessaire para vender, faz bolsa para vender, e chega uma hora você perde, né, você não tem mais ideia de como fazer os blocos, né? Eu trabalho, por exemplo, com quantidade de peças. Então, eu preparei, assim, várias peças já, né, do corpo da necessaire. Até queria mostrar para vocês algumas que eu fiz, ó. Então, eu vou fazendo, né, e já vou deixando para montar depois. Olha só cada coisa bonita, né? Esses blocos eu já tinha feito, olha, que é um cabana de toras, né? Aí eu tenho outro aqui, cadê? Amarelinho, bem bonitinho também, olha, todos cabanas de tora. Eu ia fazer uma bolsa inicialmente, mas depois eu resolvi fazer a necessaire, né? A necessaire tem uma boa vendagem, uma boa saída. Então, olha cada bloco bonito. E aí eu falei, nossa, mas acabou minha criatividade, o que que eu vou fazer? Então, eu pensei, eu olhei um modelo na internet, no Pinterest, para falar a verdade, de uma régua que você forma os desenhos com essa régua, mas ela custa muito caro. Então, eu resolvi adaptar essa régua, tá? Então, vocês vão perguntar, mas o tamanho, por que que você resolveu fazer esse tamanho? Bom, vocês viram que ficou um bloco muito lindo, né? Bem bonito. E o meu tamanho, eu tenho sempre por base, gente, o meu molde básico. Então, como é que eu fiz para calcular? O seguinte, esse molde, ele tem 30 por 23. Então, eu resolvi fazer um bloco de 32 por 25 para depois refilar. Que vai dar esse tamanho aqui quase perfeitamente, tá? Deu certinho. Então, olha, aqui vocês vão observar que eu tenho dois blocos desse que eu vou ensinar para você agora, emendados, tá? Que gerou esse bloco inteiro aqui. Então, prestem bem atenção como é que eu fiz. É muito fácil, né? Parece que é difícil, mas não é. Eu peguei uma folha de sulfite normal, né? E risquei, então, a medida que eu queria do meu bloco final. Então, eu queria um bloco de 16 por 25. Tá? Eu coloquei lá 16 por 25 e fiz alguns riscos mais ou menos aleatórios, ó. Vocês estão enxergando aí? São riscos aleatórios, mas que desce depois para emendar, né? Como se fosse uma foundation, tá? Como se fosse isso, mas na verdade não é, porque não tem papel embaixo, nem nada. Aí eu fiz esses riscos, aí eu tirei uma cópia desse gabarito que eu criei. Você pode criar o tamanho que você quiser, tá? Basta você saber a medida que você quer e depois você faz, então, as divisões. Eu dividi mais ou menos de um tamanho que as estampas ficasse bonita, bem chamativa, bem alegre, do jeito que eu gosto. Aí, eu tirei uma cópia desse gabarito que eu criei e colei, eu recortei toda ela, né? Em cada pedacinho aqui, ó. Cada partezinha dessa, eu recortei. Eu primeiro numerei, tá, gente? Isso é importante. Primeiro eu numerei para ter uma sequência, para poder não me perder. Então, aqui eu fiz assim, ó. Coloquei a parte central 1A, a lateral direita 2A e a lateral esquerda 3A. E em cima, aqui vai ter 1B, 2B, 3B, 4B, tá? E recortei esse desenho aqui, tá? Cada pedacinho desse. Aí, eu peguei embalagens de comida que vem, o fast food, que é uma embalagem grossinha. Você pode ser embalagem de caixa de alimentos que você tenha, caixa de pizza, enfim, tem que ser uma coisa bem, um material tem que ser durinho, tá? Tipo um papelão assim, tá? E eu colei cada uma das partes aqui, ó. E vocês vão ver que formei, então, aqui, olha, vocês estão vendo aqui? Tá? Eu vou tentar aproximar aqui, ó. Então, isso nada mais é do que os pedacinhos recortados e colados, então, no papel. Porém, antes de eu recortar o papelão, eu coloquei uma margem de costura em cada partezinha do nosso molde de 0,75, tá? Que é a minha margem de costura da minha máquina. Então, aqui, ó, da mesma forma, vocês, não sei se vocês viram lá no outro vídeo que mostra o bloco Spider Web,
a gente recorta, mas antes cola, né, no tamanho original daquele gabarito, mas eu acrescento 0,75 à volta e depois eu recorto. Ficou um dentro do outro, ó, vocês estão vendo? Então, ó, aqui tem uma margem de costura. Por quê? Porque se você não coloca, ele vai encolher, não vai ficar com aquele tamanho que eu quero. Então, eu tenho que considerar a margem de costura, tá? Bom, então, feito isso, nós vamos ter aqui, ó. Na verdade, isso aqui tá separado, mas é o mesmo gabarito que tá aqui, tá? Cortado e separado. E aí, eu faço o seguinte, eu vou lá, recorto, eu pego lá mais ou menos um pedaço de tecido que seja do tamanho, eu risco, eu vou mostrar pra você como é que eu fiz depois pra cortar, tá? Daqui a pouco. Eu risco aqui, ó, então, com caneta, não precisa ser caneta que apaga, porque eu vou recortar, tá? E aí, eu recorto do tamanho do meu moldezinho aqui. Importante, a gente deve, para ficar um bloco bonito, a gente deve colocar sempre cores que sejam harmoniosas entre si, estampas ou cores, né? Então, eu sempre pego uma cor escura, uma média e uma clara. E aí, você faz isso também na parte de cima, uma escura, uma média e uma clara, tá? Então, aqui, olha, eu peguei um pedacinho de tecido, peguei o meu molde, peguei aleatório, tá? Só pra vocês verem como é que eu corto. Então, olha, eu já risquei no tecido, não sei se dá pra ver, eu risquei com uma caneta mesmo, vermelha, tá? Pra enxergar bem. E agora, eu vou cortar esse molde usando o cortador. Você pode usar tesoura também, tá? Eu acho que o cortador fica mais fácil. Outra coisa, você pode pegar umas 3 pedacinhos desse iguais, né? E cortar de uma vez só, tá? Você vai empilhando ele e vai cortando. Então, muito fácil, olha, eu vou marcando aqui, ó. E corto no risco que eu fiz. E pronto, temos a nossa primeira pecinha aqui cortada. Eu vou fazer isso com todos os nossos moldes, nossos pedacinhos. E lembrando, tá, gente? Então, a gente sempre escolhe, depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai montar. Mas primeiro, a gente vai escolher as cores do tecido pra ficar um trabalho bem harmonioso. Então, eu sempre escolho um tom mais escuro, um tom médio e um tom claro, tá? Tomando cuidado depois na hora de montar pra ficar uma coisa mais harmoniosa. Então, agora, eu vou fazer a montagem e volto pra gente continuar nosso trabalho. Só pra gente agilizar o nosso vídeo aqui, ó, eu já cortei, eu vou tirar aqui, ó. Eu já cortei, ó, os tecidos. E eu vou deixar na ordem que está aqui pra eu não me perder. Porque agora eu vou costurar. Esse aqui é o gabarito que eu tirei. E aqui está formado o meu desenho, tá? Como no nosso gabarito, só que agora eu vou costurar. Eu vou costurar em 2 etapas. Eu tenho aqui a parte de baixo, né? Então, eu costurei. Eu numerei um A, um B, um C, mas pode ser um A, um B, um C, não tem problema. Desde que você saiba separar o lado de baixo e o lado de cima. Agora, eu vou emendar aqui, ó. Emendo aqui, aqui e faço uma faixinha. E aqui também, emendo aqui e faço outra faixinha. Vou, então, agora costurar e a gente já volta pra continuar nossa peça. Pronto, olha, nós já costuramos, então, as 2 partes, olha, tá vendo? Aqui e aqui. E agora, eu vou costurar aqui no meio. Só que antes disso, eu vou passar pra sentar bem a costura. Agora, não haja, não tem que se preocupar com o encontro de costura aqui, porque não vai coincidir mesmo, tá? Passar antes pra ficar uma coisa bem assentadinha, tá? Vou passar e volto já pra gente emendar. Prontinho, já passei, ó, ficou bem assentadinho. Gente, agora aqui, eu vou dar uma refiladinha aqui, ó, pra costura ficar bem certa. Então, aqui sobrou um pouquinho, não tem problema, a gente vai lá, ó, refila. Só pra costura ficar bem retinha.
Não tem problema se soltar sobre alguma pontinha, tá? Então, ó. Aí eu volto lá, ó. Aqui nós vamos, opa, virada assim. Aqui nós vamos alfinetar, tá? Então, ó, ele é uma costura enviesada, então é importante a gente colocar alfinetes antes de costurar, tá? Então vamos lá, costurar os alfinetinhos aqui. Só para não escorregar essa costura aqui. Pronto, gente. E aí temos a nossa metade do bloco, tá? Lembrando que eu falei pra vocês que eu quero um bloco maior. Esse aqui já daria pra fazer alguma coisa? Claro que daria, mas pra mim o tamanho é pequeno. Então, eu vou fazer um outro e vou juntar um com o outro aqui, também tomando cuidado pra combinar as cores, tá? No final, eu vou refilar, né? E ele vai ficar dessa forma aqui. No meu caso, então, eu vou colocar a manta, né? Eu vou colocar o molde por cima, vou passar uma costura de segurança em toda ele, né, em cima juntando a manta, e vou quiltar também no meio aqui, ó, pra gente poder fazer depois a nossa necessaire, tá? E vou recortar, só depois que eu passar a costura em toda a manta, fizer o quilt, que eu vou recortar de acordo com o molde e tá pronta a nossa parte da necessaire. A dica era essa hoje, eu achei muito legal, eu gostei muito, acho que fica muito bonito, fica sofisticado, né? Fica um bloco bonito, né? Bem criativo. Você pode usar e abusar do que você tem em casa de material, né? Não são retalhos muito grandes e você pode ganhar um dinheirinho com isso. Então, se você gostou da nossa dica, por favor, dê um like, compartilhe com suas amigas, coloque aí nos comentários, você vai fazer, topa o desafio? Coloca pra mim. E eu, como sempre, gostaria de agradecer, né, aos nossos inscritos e pedir para você que ainda não está inscrito para vir para o nosso canal. Eu sempre coloco alguma coisa interessante para você poder fazer para ou espairecer ou para vender, enfim, tá? Então algumas dicas eu trago para você toda semana. Então um abraço meu para todos e até o próximo vídeo.